Olá, meu nome é Ana Paula Prado. Eu sou a Érica Oliveira. Eu sou a Letícia Marques. E as ouvintes raízes do nosso Vida Coffee Podcast estão aqui. Essa é a 5ª temporada do nosso podcast, gente. Se Uau, você gente, tá... Quem já assistiu? Quem já ouviu? Quem já ouviu? Yes. Tem algumas. A gente tem... É a 5ª. 5ª temporada. Nem eu acredito que nós chegamos até Não, aqui. nós começamos esse podcast em 2020. Nós temos 4 temporadas no ar, no Spotify, em todas as plataformas de áudio. Nosso grupo agora, né? É um grupo. Nós éramos um trio, Érica, eu e Natasha, que está assistindo a gente live, está lá em Dallas, mas ela ainda faz parte do nosso podcast. E a gente agora tem uma novinha no crew, Letícia. Nossa, vamos lá, gente, animar ela, que ela tá morrendo de porque ela tá vergonha. uma pilha. Eu acho... Tô com medo. Eu só queria dizer que isso chama estratégia de rejuvenescimento. Isso. A gente traz uma amiga bem mais nova, aí baixa a idade, entendeu? Aí a gente fica mais jovem. Mas eu queria dizer que eu já não tô me sentindo tão bem assim, porque eu era bem mais jovem antes, e agora eu já não sou mais. Agora então, ela é bem, ela é bem. Aí ela roubou o meu posto, mas tudo bem, eu ainda te amo. E hoje a gente vai começar a nossa nova temporada, que é uma temporada sobre, pasmem, relacionamentos. Uau! Para quem não nos ouvia, foi o tema da nossa primeira temporada, lá em 2020. E a gente resolveu revisitar esse tema, até porque... Deixa eu fazer um disclaimer aqui. Se você nunca ouviu o Vida Coffee Podcast, aí você decidiu agora, eu vou maratonar, vou lá para 2020, 21, 22, 23, eu nem sei quem eu era. Tá? Então, se vocês acharem esquisita a pessoa que estava falando lá, nossa, mas nem parece, essas coisas que a Paulinha está falando, nem parece ela. Eu também não sei quem eu era em 2020. Então, fica aí esse disclaimer. São bastante anos, bastante coisa mudou. Gente, o que aconteceu na sua vida? Você lembra quem você era na pandemia, pós-pandemia? Exato. E hoje? Nós somos mulheres completamente diferentes. 5 anos acontece muita coisa. Exato. E Então, eu ouçam detesto com me esse... ouvir. Eu detesto. Então, não me pergunte. Eu não vou lá ouvir para saber quem eu era. Também, né? Só descarta. Só fica aí esse disclaimer para quando O que foi vocês de forem Jesus ouvir. é dele, o que for meu, você perdoa. Exatamente. Fala, graças a Deus pela graça. Adorei, gente. Quem adorou essa frase? Deus não desperdiça nada, nem misericórdia. Então, por isso que a gente precisa de muita misericórdia. Eu adorei. Todo dia. E hoje, para inaugurar a nossa 5ª temporada, nós estamos com uma convidada muito especial, Ana Ruth. E o tema do nosso episódio de hoje é a amizade. E a gente trouxe ela porque ela falou muito sobre amizade hoje, certo? Então, a gente vai conversar um pouquinho. E eu queria começar já falando das amizades improváveis que a Ana Ruth pregou aqui pra gente. E eu queria saber de vocês, meninas. Como que vocês lidam com pessoas muito diferentes de vocês? Eu amo. Nossa, amo. Olha, que bem resolvida. Eu não. Não, eu amo. Eu acho que minhas amigas são bem, assim, diversificadas, talvez seria a palavra. Inclusive, a Letícia tem 28 anos, por isso que a gente baixou bem a idade. E a Letícia é muito legal, porque a Lê tem amigas com diferentes idades. É um range enorme de idade. Sim. Conta como que é isso. Porque a gente falou, uma das coisas foi você ter amigas de outras idades. Sim. E a Letícia consegue navegar por isso de uma forma com muita graça. Acho que foi muito natural, assim, acho que isso veio muito com a minha mudança para cá, essa convivência, mas eu nunca pensei assim, tipo, nossa, todas as minhas amigas, ou quase todas as minhas amigas são mais velhas, ou algo do tipo, mas foi algo muito natural. Eu gosto muito, no começo acho que até me sentia um pouco com uma dificuldade de compartilhar algumas coisas, que eu ficava assim, tipo, nossa, gente, eu sou nova, tipo, o que eu vou falar para essas minhas amigas? Mas eu amo, tenho várias... E tem sido muito bom, assim, eu lido super bem, amo, a gente compartilha as experiências, umas compartilham dos filhos, eu não tenho ainda, mas eu escuto, amo os assuntos, então acho que elas também escutam os meus dramas, então, assim... E você, Ana Ruth? Opa. Tá. Agora, eu tenho 48 anos, é mais fácil lidar com quem é diferente de mim, também pela experiência que eu tenho em igreja, mas com a tua idade eu não... Não tinha essa maturidade. Primeiro, eu não precisava mais do que 2 ou 3 amigas.
Para mim, sou aquele tipo de pessoa que não precisava de uma multidão. A minha filha mais velha é o oposto. Ela quer ser amiga do mundo inteiro e o coração dela tem espaço para toda a gente. Então, lidar com uma pessoa muito diferente de mim exigia uma energia que eu nem sempre tinha. Então, a minha natureza vai sempre tentar encontrar alguém mais semelhante a mim, que me deixe ficar calada quando eu quero ficar calada, converso quando quero conversar. Tem sido um trabalho na maturidade de conseguir dar-me com todo o tipo de pessoas. Sim, eu sou super assim que nem a Ana Ruth, tá, gente? Mas a Letícia falou uma coisa que é muito importante. Quando eu me mudei para cá, e aí eu acho que é uma coisa que a gente se desafia mesmo. Eu lembro que foi tema da minha terapia. Eu falava assim, mas não tem ninguém aqui nesse lugar que pareça comigo, que tenha a ver comigo. Ninguém entende meus memes. Não entendem, não dá para compartilhar. Eu ia chegar aí. Eu ia chegar sem ofensas. Eu ia chegar aí. Mas vindo para cá, e nessa convivência diversa que a gente tem, é isso. Hoje eu tenho amigas de diferentes idades. Eu e a Érica somos um bom... Não estou falando da idade, tá? Para de me olhar desse jeito. Eu tô com um pouco de medo se esse nosso relacionamento vai ser estremecido. Para de me olhar desse jeito. Nesse podcast. Eu não estou falando da idade. Ou, pelo menos, eu não estou falando só da idade. Mas nós somos muito diferentes. Então, eu acho que talvez o nosso relacionamento também tenha me ensinado a lidar com pessoas muito diferentes de mim. Vocês entenderam, né? Tá tudo bem claro. Não, estou brincando. Eu tenho muita facilidade com gente. Aliás, eu fui aqui buscar um meme que 2 amigas me mandaram. A Ká, Delvânia e Mariana, que está na Espanha, assim. Estudos comprovam conviver com uma pessoa tagarela pode prevenir a depressão. Nossa, eu nunca Elas vou me ser depressiva. mandaram isso. Antônio, nunca você vai sofrer disso. Gente do céu! Você entende? Tá, vocês estão vendo. Mas eu tenho, obviamente, eu sou uma people person, eu adoro gente mais diferente, porque eu gosto de ser confrontada, eu gosto de alguém que pensa diferente de mim e que me incomoda no jeito de viver, porque aí você vai me fazer pensar e... Nesse caso, 2 coisas podem acontecer. Ou eu mudo de opinião, porque eu estou disposta a mudar se o seu ponto for bom. Ou, muitas vezes, eu falo, isso mesmo, eu tenho certeza do que eu confio. Porque eu sei. Então, eu não tenho medo de lidar com gente diferente. E aí, isso me dispõe a criar novas amizades. Então, para mim, é muito fácil criar novas amizades, porque eu estou disposta a viver com gente que é muito diferente. Uma das minhas grandes amigas... que é amiga de vocês conhecem a Dani Valadares, que está assistindo a gente online. A Dani foi uma pessoa que eu conheci online, descobri que ela trabalhava na Passion em Atlanta, e aí mandei uma mensagenzinha, fomos a Atlanta, aí terminou, eu falei, eu vou mandar uma mensagem para ela. E ela falou assim, você vai mandar uma mensagem para uma pessoa que você não conhece? Tá vendo? Nem sempre vocês têm que ouvir bem as suas amigas. Ela não deveria ter me ouvido. Não ouvi. Claro. Não, graças a Deus, Deus, né, que eu não ouvi. E aí eu mandei, falei, oi, tudo bem? Eu tô aqui. O culto foi maravilhoso. E ela falou, você tá aqui, vamos ver. Na verdade, eu e a Dani somos muito parecidas. Mas a minha irmã, que não é parecida, quase me impediu de ter uma amiga nova. Foi. Então, cuidado. Foi, cuidado. Tô brincando, mas é verdade. Não, é verdade. É verdade. Mas vive num mundo diferente. Então, eu gosto de conviver com gente que é muito diferente. Eu acho que acrescenta muito nas minhas histórias, na minha vida. E isso me abriu hoje. Eu tenho um monte agora. Estou criando novas amigas em Luxemburgo. E gente que tem histórias muito diferentes da minha. Eu acho isso o máximo. Eu acho muito legal. Mas, claro, né, tem acho que uma personalidade... uma dose de graça, assim, para você mudar 1000 vezes na vida. Com certeza, porque você falou uma coisa muito importante, né? Você gosta de conviver com pessoas diferentes porque você não se importa de ser confrontada. Não é o meu caso, eu não gosto muito de ser confrontada. Então, eu acho que isso dificulta, e não é só isso. Acho que tem várias coisas da nossa personalidade, do nosso jeito, que nos impede, nesse lugar, de conhecer gente diferente, de se permitir se relacionar e se relacionar com profundidade com pessoas diferentes. Mas eu mudei, tá? O Espírito Santo tem me mudado. Eu tenho muitas amigas diferentes de mim. Cadê minhas amigas? Por favor, gente. Obrigada. E a gente está falando, a Érica falou que é uma pessoa de pessoas e muita gente. A Ana Ruth pregou falando sobre os papéis, né, que cada amigo tem na nossa vida, que tem amigo que vem para ficar um pouquinho, tem amigo que são ali dos 12, tem os que são dos 3, tem o que é do 1. E aí, eu acho que é sempre uma coisa difícil para a gente de lidar, tanto
da gente lidar com nós mesmos quanto com os outros é de estabelecer esse limite da pessoa entender sem se ofender do lugar que você ocupa na vida dela e que ela ocupa na tua vida. Como que vocês lidam com isso? Quando fizeste a outra pergunta, eu estava a falar em relação a amizades e aprofundar, tá? Eu sou uma pessoa muito curiosa e gosto de conhecer outras culturas e conhecer muitas pessoas diferentes, mas daí a tornar íntima tem a ver com isso. Claro que com o trabalho da igreja e com o discipulado e tudo mais, comecei a compreender. Eu acho que é muito libertador quando nós entendemos que as amizades não são um compromisso de... Como é que eu posso dizer isto sem nenhum mal-entendido? Que as amizades têm as suas estações da vida, têm os seus momentos e que aquele clássico, não sei se acontecia convosco na escola pequenina, no recreio, nós tínhamos a nossa melhor amiga, a nossa best friend, e se ela começava a dar-se com outra amiga, nós já ficávamos chateadas porque parecia... Sim. A natureza feminina tende a ter muito esse sentimento de exclusividade. E uma das coisas que eu compreendi, até no trabalho da igreja, é que, e especialmente quem está em liderança, sente muito essa questão de acompanhar as pessoas e das expectativas que as pessoas colocam. E às vezes é um dom, a capacidade de libertar essa amizade e dizer, olha, eu acho que tenho uma pessoa que pode ser muito mais útil para ti nesta fase, para te ajudar por isto, por isto, por isto e por isto. Isso significa nós abdicarmos do protagonismo, do reconhecimento que temos. Não é só o desgaste que um relacionamento tem. Às vezes nós gostamos da maneira como a amizade e a forma como aquela pessoa se relaciona connosco nos traz também. Então eu acho que é importante compreender, e isso é um discernimento que o Espírito traz, de entendermos que tal como Jesus tinha os seus amigos próximos, nós realmente vamos ter pessoas mais íntimas, depois vamos ter pessoas que nesta fase da vida, vocês estão aqui agora, não é? E no vosso caso vocês emigraram. Então nesta fase da vida, que pode ser temporária e não ficarem cá sempre, talvez tenham 3 ou 4 amigas que são mais próximas aqui, não é? E depois tem as amigas que vão conhecendo ao longo da vida. E há sempre aquela amiga ou aquela que vem desde sempre. Aqui, há pouco tempo, o meu marido estava no Brasil, lá num evento, e há uma grande amiga que eu tenho lá no Brasil, que é a Carol. Já somos amigas há uns 7 anos. E vivemos separadas, só tivemos presencialmente umas 4 ou 5 vezes. Ela já foi lá a Portugal a uma conferência que organizámos e nós buscamos muito o conselho uma da outra, somos muito diferentes, e buscamos muito o conselho uma da outra de ministério, de amizade, motivos de oração, e até pelo distanciamento eu posso partilhar com ela algumas intimidades porque ela não está envolvida. E foi muito engraçado, nesse evento o pastor Jonas Madureira falou sobre a amizade e do nada, eu não estava lá, ela manda uma mensagem e disse assim: amiga, o Jonas acabou de pregar uma amizade linda, uma mensagem linda sobre amizade, e eu fiquei a pensar que a minha amizade contigo é uma amizade que eu chamo de baixa manutenção. Nós somos próximas, nós partilhamos coisas sérias, nós carregamos os fardos uma da outra, mas nós ficamos sem cobrar. Às vezes ficamos um mês sem falar e quando continuamos a falar foi como se sempre estivesse nenhuma de nós ficar a dizer então, não dizes nada. Então, existem essas amizades, até as amizades de baixa manutenção, que são aquelas que nós temos o caminho de livre para não ter cobranças. Então, eu acho que é algo que a maturidade vai trazendo e que nós precisamos saber aceitar sem nos sentirmos ofendidas se uma amiga está mais próxima de outra ou não precisa tanto de nós. Ou se nós sentimos que estamos mais carentes e ninguém nos presta atenção, e aí temos que saber pedir ajuda. Mas eu acho que é preciso ter essa capacidade de aceitar os altos e baixos sem isso ser acerca de nós, porque muitas vezes nós fazemos as amizades acerca de nós. É verdade. E você, Letícia, é ciumentinha? Você é ciumentinha? Zero, gente. Inclusive, não sei lidar muito bem com amigas ciumentas. Não, mas eu me identifico também. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de conhecer várias pessoas, assim, várias amigas diferentes. Mas, obviamente, eu tenho algumas ali que eu ia falar que acessam uma área mais profunda da minha vida, mas acho que no meu caso aqui eu abro, que eu tenho uma certa dificuldade, gente. Assim, eu falo bastante, eu acho, mas eu tenho uma certa dificuldade em me abrir. Então, obviamente, tem algumas amigas onde eu tenho esse relacionamento um pouco mais profundo.
Mas acho que eu não tenho amigas ciumentas, viu? Acho que eu já tive, assim, alguma vez, mais nova. Eu acho que eu tenho uma boa comunicação com as minhas amigas, que eu tenho aqui algumas amigas que eu Você não... tá olhando para elas e tá vendo, tipo, que será que elas estão concordando Não, com é a porque eu cabeça? tenho amigas aqui que a gente se fala muito, mas a gente convive pouco. E em algum momento a gente já conviveu bastante. E eu acho que a gente lida bem, assim, com essa... Acho que eu lido bem, elas também. E é isso. Muito bom. Uma coisa que eu acho que a gente precisa lembrar, e a Ana Ruth falou agora sobre a amizade, que a amizade não é sobre mim. Então, a gente precisa tomar muito cuidado para não categorizar as nossas amizades nos benefícios que elas nos trazem. Exato. Porque hoje existe um som cultural de assim, eu quero ficar amiga da Ana Ruth, porque se eu ficar amiga da Ana Ruth, a Ana Ruth vai abrir esse ambiente para mim, ela vai me beneficiar nessa área. Mas se eu ficar amiga da Letícia, a Letícia, ela pode me beneficiar nisso. Então, eu fico fazendo manutenção dos relacionamentos de acordo com o meu interesse. E isso não é bíblico. A amizade não é isso que Deus propõe. É que eu estou disposta a servir o outro e, naturalmente, quando o meu coração é naturalmente disposto a te servir, isso gera um movimento de verdade, de tempo, de intimidade, como a Dani falou aqui, porque a Dani falou muito sobre Deus, mas a gente aplica tudo isso na nossa vida, isso vai gerando um lugar de confiança. Eu tenho uma grande amiga que o nosso relacionamento começou num transbordar de honestidade. Nós falamos uma coisa para eles, são um casal de amigos, nós falamos um assunto para eles que era vulnerável para nós falar sobre aquilo, e aí, naquele momento, a gente percebeu que eles entenderam aquilo como nós vamos criar um relacionamento de verdade. E eles abriram coisas e nós não nos encontramos o tempo inteiro, nós não temos um grupo de WhatsApp, mas essa amizade está sendo gerada não nos benefícios que um podem trazer pelo outro e nem públicos. Porque muitas vezes a gente está usando o outro como publicidade da minha necessidade. Então, a amizade não é sobre o que eu ganho. Naturalmente, eu vou ganhar. Porque pessoas que eu resolvo e decido me relacionar, sempre vai ter benefício. Todo mundo tem algo para compartilhar comigo. E se eu for inteligente e madura, eu vou saber. Mas a gente precisa tomar muito cuidado com a motivação do nosso coração para ter amizade. Eu não posso buscar as amizades pelos que elas podem me oferecer. Pessoas não são usáveis. Pessoas são pessoas. Então, sirva. Você pode falar, como a Ana Ruth falou, naquele período é uma pessoa que está mais próxima. No outro momento, eu vou ter outro tipo de relacionamento. Aliás, isso tem sido uma constante na minha vida. Eu convivo em algumas épocas com algumas pessoas intensamente. E, gente, eu mudei algumas vezes de continente. E aí eu tenho que aprender a fazer novos relacionamentos e entender que aquelas pessoas são pessoas, algumas dessas viram parte, eu falo que são as minhas pessoas. Eu vou criando pessoas que são minhas e tem muitas pessoas que eu amo, que eu tenho prazer, mas que eu não espero delas uma atuação na minha vida, algumas vezes porque eu não dei esse acesso e tá tudo bem, você não vai dar acesso ao seu coração para todo mundo, isso você precisa guardar o seu coração. Paulo fala isso a Timóteo, cuida de ti mesmo. Você precisa cuidar com quem está fazendo parte da sua vida, mas não use as pessoas. Não categorize as suas amizades pelos benefícios que elas podem trazer para você. Entenda que tem estação. Então, tem estação que está mais perto, estação que está mais longe. Mas a gente precisa ser muito cuidadoso. E aí não é sobre o outro. Mas a fulana me usou. Comigo, né? O meu coração. Eu tenho uma história boa. Em 2017, a nossa igreja, neste momento, tem cerca de metade brasileiros. Uma igreja mais ou menos de 300 pessoas, metade brasileiros. Mas em 2017 eram poucos. E os que chegavam eram geralmente estudantes de doutoramento, temporários. E chegou uma jovem, em setembro de 2017, brasileira, e eu percebi ao fim de algum tempo que ela estava com muitas dificuldades de adaptação na cultura e ela tinha observado a nossa vida e, na altura que ela chegou, estava a ir embora uma outra brasileira, a Bárbara, que era do Rio de Janeiro, e com quem nós tínhamos ficado com um relacionamento muito próximo. E esta moça que tinha acabado de chegar, ela tinha a expectativa que a outra moça que tinha ido embora e que ela ia ser adotada na nossa família, como a Bárbara foi. E houve uma vez que ela veio e disse abertamente, ela era muito queixosa,
muito queixosa. Ela estava sempre a queixar, eu não sei, cultura, e não entendia coisas, então era preciso muita paciência. Eu estava esperando que você cuidasse de mim como cuidou da Bárbara. Eu disse, tu queres mesmo saber o que é que aconteceu com a Bárbara? Então a Bárbara foi uma moça que tinha estado a estudar na Suíça e tinha vindo fazer um estágio para Portugal. E ela, tínhamos uma pessoa em contacto, ela chegou a Portugal e foi viver para um quarto, mesmo ao pé da nossa casa. E a nossa amiga do Rio de Janeiro disse, olha, vai para aí uma moça que a Bárbara, ela é muito querida e ela pode servir na igreja ao tempo que está aí durante 7 meses, porque ela vai ser uma bênção. O que é que aconteceu na nossa amizade com a Bárbara? Em 2017, o meu marido estava com o princípio de um esgotamento, de um burnout. Estávamos a completar 20 anos de ministério e um cansaço extremo, muito grande. O que a Bárbara fez foi que ela chegou e disse, oi família, eu estou aqui para vos servir. E o que a Bárbara fez durante aquele tempo foi, ela aparecia em nossa casa para dizer, podem ir embora que eu fico com os vossos filhos. Os meus filhos eram pequenos, em 2017, portanto já foi há alguns anos, há 8 anos. E a Bárbara tornou-se uma pessoa que iluminava a nossa casa de alegria numa altura em que o meu marido acordava durante a noite com ataques de pânico, e cansado, e exausto, e ainda sem sabermos muito bem o que fazer. Então, quem olhava de fora via a Bárbara como a nossa protegida. O que as pessoas não sabiam é que a Bárbara estava a ser um raio de luz na nossa vida, num momento em que foi um desgosto enorme. Ainda hoje é super difícil falar nisso, porque foi como se nós tivéssemos perdido uma filha que adotámos. Ela depois voltou para o Brasil. Em princípio, vai nos visitar no próximo ano. Quem via de fora cria a expectativa da Bárbara ir connosco de férias, da Bárbara estar connosco em nossa casa, de ficar a dormir. Qualquer plano nosso incluía a Bárbara. E eu disse a essa moça na altura, tu querias mesmo ter o lugar da Bárbara? É que o que a Bárbara fez foi muito pela nossa família. Ela tornou-se quase uma empregada interna da nossa casa. Porque havia alturas em que nós estávamos tristes, ela não sabia porquê, nós na altura nunca contámos nada para ela, dissemos só que estávamos numa altura muito cansaço. E ela basicamente tornou-se uma leveza na nossa casa, para os nossos filhos, para tudo. Então, isto para dar um exemplo, às vezes as pessoas de fora estão com uma expectativa de um relacionamento, que aquela moça era privilegiada na nossa família, quando os privilegiados fomos nós de a ter em nossa casa. Então, muito cuidado com essas avaliações de eu quero ter, aquela moça foi protegida por aquela e agora eu não sou. Ela não foi protegida por nós, ela simplesmente chegou, serviu e foi embora. E isso conecta muito com o que a Dani falou e a dinâmica que ela fez, né, sobre a gente conhecer ela ou não, porque a gente vê o relacionamento de alguém assim de longe, elas são tão amigas, elas são tão próximas, elas são tão legais. E, gente, na verdade, às vezes você não vai me achar tão legal se você conviver comigo. Às vezes você não vai achar a Letícia a pessoa mais legal do mundo se você conviver com ela. Às vezes você vai ter que passar por algumas coisas que você não está disposta a passar e a outra pessoa está. Então, eu acho que isso faz um balanço, e eu acho que a Érica falou sobre essa coisa da gente usar as pessoas, e quando a gente fala, usar, mas eu não uso ninguém, eu não vou fazer uma amizade só por interesse, porque para chegar em tal lugar, para abrir em tal porta, mas, às vezes, o nosso interesse é emocional. Às vezes, a gente está esperando de alguém algo que supra uma carência nossa, que a pessoa esteja disponível no nosso tempo, que a pessoa esteja pronta para nos ouvir, que a pessoa supra as nossas expectativas do que, para nós, é uma amiga. E a amizade verdadeira não é isso, porque não é sobre o que eu vou receber, mas sim sobre o que eu vou dar. Eu acho que eu falei isso no último Experience, que eu falei que os nossos relacionamentos eles não servem para nos preencher. Na verdade, a gente nos preenche com o Senhor e a gente transborda na outra pessoa. A gente dá. E aí é uma troca, né? Então, acho que isso ajuda a gente a colocar os nossos relacionamentos no lugar, principalmente as nossas amizades, e não cair num lugar que seria da minha próxima pergunta, na verdade, nem pergunta, mas reflexão, que é da idolatria da amizade. A gente já teve um episódio no podcast falando disso, de quando a gente coloca um amigo, uma pessoa na nossa vida num lugar de importância tão grande, tão necessária, tão, meu Deus, meu melhor, que quando acontece alguma coisa, a nossa vida despenca. Claro, e é muito fácil cair. A gente fala, não, eu não sou idólatra. Não, eu não. Isso eu já fui. Eu fui idólatra. Naquela vida outra eu fui. E não idolatria é quando você põe qualquer coisa ou pessoa no lugar de Deus. E nós ouvimos isso o dia todo.
sobre relacionamento, sobre o que a gente põe. O que toma o teu coração? O que está ocupando o lugar? Quando você sofre mais com o silêncio do amiga do que com o silêncio de Deus, porque você nem está ouvindo a Ele, a sua amiga está no lugar de ídolo. E quando você não conhece quem Deus é, você espera que essa pessoa fale, mas ela não estava lá quando eu precisei. Quem está é Deus. E uma vez eu tive uma experiência com uma amiga, ela era uma irmã da igreja, e ela falou, você não estava quando eu precisava. Eu falei, eu acho que isso foi bom para a gente. Porque você estava esperando de mim uma coisa que eu nunca poderia estar. É injusto eu colocar alguém no lugar de Deus na minha vida. É injusto com a pessoa. Porque eu vou falar, Ana Ruth, você não me ligou quando eu precisava. E não é culpa da Ana Ruth. Ela tem uma vida além de mim. E a gente faz isso muito com a amiga. Ana Paula, eu te liguei e você não me atendeu. Eu estava chorando e você não me atendeu. Talvez a melhor coisa foi uma intervenção do céu. Você não ter me atendido, porque eu precisava resolver com o Senhor. Amigos não são intermediários. Jesus foi claro. Não tem intermediário. O único intermediário entre o homem e Deus é Jesus. Eu não posso falar, você não orou por mim. Porque você não orou por mim, então não aconteceu e eu fiquei só. Não, o Espírito Santo está. Ele intercede por nós. Então é muito perigoso. E a gente faz isso o tempo inteiro. Eu mandei uma mensagem e você não me respondeu. Eu estava precisando naquele dia e você não me abraçou. Mas aquele dia eu esperava que a Letícia, você falou que estaria comigo. E aí a gente começa a transferir os relacionamentos e coloca Deus no lugar, coloca as pessoas no lugar de Deus. E de verdade eu brinco que é muito comum, né? E o cristão evangélico protestante é bem chato, porque reclama da idolatria da Maria, né? E todas as imagens da Igreja Católica, os nossos irmãos católicos. É interessante a gente pensar isso quando a gente pensa na Europa, né? E em tudo que Deus está fazendo lá, a gente para de tratar eles e nós, e a gente começa a entender que nós precisamos entender que nós erramos em lugares diferentes. Mas quando você põe, e eu vou terminar com isso, quando você põe uma pessoa no lugar de Deus, você está usando essa relação, é manipulativa. Essa pessoa começa a ter um direito na sua vida que só Deus podia ter. Cuidado com colocar pessoas no lugar de Deus. Isso é pior que idolatria de imagens, porque a imagem não vai fazer nada por você. Mas se você colocar alguém na sua vida e gerar a sua vida a partir da opinião e da resposta de alguém, isso é idolatria e isso é pecado. Isso não vai te prejudicar só você, mas vai prejudicar a pessoa também, né? Porque a pessoa não deveria estar nesse lugar, uma expectativa que não deveria estar sobre ela, e depois, quando der um ruim, é algo que você vai culpá-la, talvez, e ela nem pediu para estar ali. Ela nem pediu para ser idolatrada dessa forma. E eu acho que eu vou terminar com uma última pergunta, porque a gente começou o dia falando sobre reconciliação. E eu queria saber para vocês, pessoalmente, assim, como que é, às vezes, quando vocês têm que dar esse primeiro passo de um relacionamento quebrado, quando vocês precisam ser a pessoa que vai tomar a iniciativa dessa reconciliação. Vocês já passaram por isso, já tiveram que fazer. E como foi? Eu posso falar. A Letícia está aqui. Será que eu falo? Eu sou aquela pessoa que cresceu numa casa onde ninguém pedia desculpas a ninguém. Ok? É uma casa onde as desculpas, os pedidos de perdão se viam nos gestos e não nas palavras. Então, eu cheguei a quase adulta sem saber pedir perdão como deve ser. A minha forma de pedir desculpa era através dos gestos, ou então dizer, pronto, desculpa, mas com um tom de ofendido. Então, foi algo que eu tive que aprender nos meus relacionamentos e também no meu casamento, não é? E uma das coisas que eu aprendi é que não há nada mais libertador do que reconhecermos que nós também podemos ser parte de um problema, porque a questão da reconciliação tem sempre uma parte de responsabilidade nossa, nós estamos envolvidos em alguma coisa, e de simplesmente, foi no fundo o que nós ouvimos esta manhã, nós recebemos perdão e nós não temos alternativa a não perdoar. Nós livramos-nos da dívida, nós livramos do peso, da amargura, do ressentimento, da murmuração, de tudo isso. Então, para mim é ainda muito difícil, não é? Geralmente porque assumir um erro, e estou a falar da questão de pedir perdão, não é? Não é só de
de estender perdão, não é? De reconciliação tem sempre um lado. Eu, pelo menos, prefiro começar um processo de reconciliação de, olha, eu entendo que eu posso ter aqui uma responsabilidade nisto ou naquilo, estou disponível para ouvir alguma coisa que eu não fiz bem e que eu não estou a ver, quero pedir perdão por isto, isto, isto e isto, e começar por assumir a minha parte da responsabilidade. E depois dizer, eventualmente, alguma coisa que eu acho que não correu bem e que eventualmente eu estou magoada. Já tive algumas vezes de abrir assim o jogo e nem sempre a pessoa está disponível. E diz, não, está tudo bem, não tenho nada. E ver claramente na cara da pessoa que há um ressentimento, que há uma amargura, mas que há um orgulho. E aí eu simplesmente oro pela pessoa, espero pelo tempo. Às vezes, passado um tempo, a pessoa vem reconhecer, sim, eu tive maus pensamentos contra ti, sim, eu fiz isto, sim, eu disse mal. Mas eu acho que é muito libertador e, no fundo, a questão de confessar pecados a Deus e confessar às pessoas significa que nós damos nome aos nossos pecados. Então, se eu sei que eu tenho um problema com a impaciência, se eu sei que eu facilmente julgo ou que sou mais impulsiva, eu própria ter isso mais consciente e dizer assim, olha, por exemplo, no trabalho da igreja, eu lidero, tenho um ritmo muito acelerado e tenho às vezes alguma dificuldade em esperar por quem faz as coisas mais devagar ou não cumpre os prazos e tudo mais. Então eu começo a dizer, olha, esta vai ser a forma de trabalhar. Eu sei que algumas vezes eu vou ser mais dura e quando eu começar a ser mais dura e acharem que eu estou a ser injusta, vocês venham logo dizer que eu estou a ser injusta ou que não está a ser possível cumprir aquilo que eu estou a pedir, etc. Então eu acho que esse lado é um lado que, por isso é que eu muitas vezes digo, eu não queria voltar aos 28 anos, nem aos 38, estou bem nos 48, porque há um lado muito libertador de assumirmos a nossa humanidade, de assumirmos que Deus nos perdoa todos os dias, não só as misericórdias se renovam cada manhã, como temos a dose de graça exata que nós precisamos para aquele dia. É como o maná. Nós temos que usar a dose daquele dia. No dia a seguir é uma nova dose que Deus nos vai dar. Então, para mim é muito libertador o processo de reconciliação, ainda que seja doloroso, ainda que ouçamos coisas acerca de nós que são difíceis de ouvir, mas eu acho que não existe igreja, não existe vida sem um perdão constante. Eu estava dando uma analisada aqui em todos os meus relacionamentos. Eu acho que eu tendo muito, também sou um pouco assim justiceira, e eu tendo muito aí para aquele lugar de tipo quem estava certo, quem estava errado, enfim. Mas a gente aprendeu hoje que, né, não importa quem está certo ou quem está errado. Mas eu também sinto isso. Eu acho muito libertador. Eu acho que eu já vivi isso de começar essa conversa difícil de tipo vamos sentar e você fez, eu fiz, mas vamos deixar para lá porque enfim, gosto de ter você na minha vida, né? E vice-versa. Então, já passei por isso, mas eu tendo a ir para esse lado de querer achar... De querer dar uma solução para o problema. Porque, às vezes, a gente quer dar uma solução para o problema que não tem solução, né? Isso é muito da minha personalidade. Eu tenho uma... É fácil, não é fácil, que é fácil para mim pedir perdão, mas eu sempre quero resolver logo, porque eu sinto uma angústia quando eu tenho alguma coisa mal resolvida com alguém. Então, o pobre do meu marido, ele não consegue dormir sem a gente discutir tudo aquilo que foi. Tá bom, acabou, mas acabou mesmo, acabou, fim, demos um fim nesse assunto, acabou. É uma angústia, mas às vezes a gente fica girando atrás do rabo, porque é uma coisa que não tem solução. Na verdade, aquilo precisa só de perdão, de misericórdia, de graça e de paz. E é isso aí. Eu só queria lembrar uma coisa, eu sempre falo, e quem já conversou comigo em questão de perdão, eu sempre dou esse exemplo. A gente precisa entender que do passado, Cristo se encarrega. Eu não tenho como consertar o passado. Terapia não conserta o passado. Aconselhamento não conserta o passado. Essas ferramentas nos ajudam a decidir como nós vamos, a partir da consciência daquilo, como nós vamos agir para frente. Então, primeiro, esquece essas histórias de que você vai lá no seu passado resolver. Isso é balela. Isso não funciona. Nem cientificamente aprovado, ok? Ponto. Segunda coisa, toda vez que eu me relaciono com alguém, eu preciso entender que a Bíblia fala que os nossos pecados foram perdoados e lançados no mar do esquecimento. Eu quero que os meus pecados, que o Senhor já perdoou, Jesus morreu na cruz por eles, sejam lançados no mar do esquecimento. E eu costumo dizer que só 2 pessoas podem ir lá, no mar do esquecimento. Eu mesma ou o diabo. O diabo é o acusador. Então, o que o diabo faz? Ele pega os seus pecados
e vai lá e fala assim, você não pode viver isso com Deus hoje, porque você fez aquele pecado lá atrás. E por algumas vezes na minha vida, eu fui essa pessoa que muitas vezes era paralisada pela acusação do inimigo sobre a minha própria história, que não é perfeita. E o diabo às vezes falava para mim, você não pode pregar, porque você tem uma história imperfeita. E a resposta minha era, o sangue de Jesus teve poder para me livrar do meu pecado. Os meus pecados foram perdoados. Então, eu não sou mais escrava do meu pecado. Mas tem uma segunda coisa, que muitas vezes nós tomamos o lugar do diabo. E vamos no passado das pessoas e pegamos o pecado das pessoas e jogamos para cá. Nós estamos fazendo o trabalho do diabo. Então, todas as vezes que numa questão de perdão, a gente vai buscar o erro do outro para só vou lembrar, vamos repassar os fatos. Isso é o trabalho do diabo. Em Cristo não fica olhando, Ana Ruth, vamos conversar sobre o seu passado. Ele fala, eu já morri por eles. Eu já paguei essa conta. Quando Jesus morre na cruz, ele fala, tetelestai, está consumado, acabou. Eu nem me lembro. Eu não quero ficar lembrando dos pecados das pessoas que me ofenderam. Porque eu não quero que Jesus falou para mim que os meus pecados estavam perdoados. Então, a partir desse lugar, fale, olha, eu pequei contra você. E quando eu peco contra alguém do corpo de Cristo, eu peco contra Deus. Deus me perdoa, eu preciso de perdão. Eu não estou aqui para discutir quem estava certo e quem estava errado. Eu estou aqui para dizer, em Cristo nós somos feitos novos. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Tem coisa nova, não faça o trabalho do diabo. E eu falo isso com muito temor de Deus. A gente está comendo, porque a terapia, vamos ter que lembrar a consciência, mas não é na dor. Jesus está, a Ana Paula pregou isso aqui hoje, Jesus cura traumas. Eu não fico caminhando a partir do meu lugar de trauma. Um lugar de trauma é uma cicatriz onde a gente vê o sangue de Jesus escorrendo aqui e fala aqui, ó, isso aqui é a minha história, mas Jesus curou a minha história. Eu e você não somos escravos do pecado, não somos escravos do passado. E a gente está chamado, como nós aprendemos hoje, para ser reconciliadores. Nós reconciliamos com Cristo, através de Cristo com Deus. E nós vamos promover ambientes de relações curadas, a partir de pessoas curadas que não são trabalhadores do inferno. Amém. Esse é o Vida Coffee Podcast. Esse foi só um trechinho, a gente tinha um tempo curto, mas a gente volta. Esse episódio vai estar no Spotify para vocês reouvirem, compartilharem. E a gente volta com a nova temporada, com mais episódios um pouquinho mais longos que esse, falando sobre relacionamento e tudo que o Senhor colocar no nosso coração. Amém?